Então, sem mais demoras, vamos passar para a nossa próxima apresentação. Então, a professora Cláudia Werner, minha colega no PESC, na área de engenharia de software. Ela está aqui há bastante tempo, vou deixar ela contar a história dela. Atualmente, ela serve como diretora acadêmica da COP, então supervisiona todos os processos acadêmicos da COP. E vai falar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, que ela vem falando recentemente. E vou deixar ela terminar a apresentação e contar a história. Obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ricardo. Que bom que a gente tem uma plateia com várias meninas aqui, né? Talvez o tema tenha chamado, mas enfim. Quando o Daniel me convidou, né, eu tinha palestras técnicas para fazer, mas ele até me instigou falando assim, olha, pode botar um título, né, instigador ou alguma coisa assim desse gênero. Aí eu parei para pensar, não, as coisas não são instigadoras, mas eu tenho um tema que recentemente eu participei. A professora Celina estava num deles, né, que era Mulheres na Biomatemática, e depois eu participei de um outro que era Mulheres na Ciência do Estado do Rio de Janeiro, né? E essa apresentação você não viu porque é da segunda e não da primeira. Na primeira eu só participei de uma banca, né, numa mesa de abertura, e falei rapidamente de alguns números da COP, enfim, né, das mulheres na COP também, em termos das diretoras, que foram poucas mulheres que se envolveram até hoje na diretoria, né? Mais precisamente foram 3, né? Eu sou a terceira delas, né? Já tiveram 2 outras na minha frente, mas enfim, isso é só detalhe, né? Aqui já foi uma apresentação mais querendo levar para outros colegas e pessoas, tinham alunos também, mas tinham muitos profissionais de várias áreas, né? Da área de pediatria, da área de medicina. Foi até um evento que aconteceu dentro do INCA, então tinha muito pessoal da área de saúde, né? E aí eu queria exatamente fazer uma apresentação que não entrasse tanto no detalhe técnico, porque se eu começasse a falar de coisa técnica, ninguém ia entender, né? E eu queria levar mais essa problemática, que não é uma problemática nova, então quem já está nessa área de computação há algum tempo está escutando dessa discussão, não só a nível de Brasil, eu até diria ao contrário, no Brasil chegou mais recentemente, mas aí, a nível global, está se discutindo muito essa questão, que é o sumiço das mulheres na área de computação mais recentemente. E eu vou mostrar alguns números que a gente vê que isso é fato, não é mito não, é fato. Por isso que a gente está falando tanto disso hoje em dia, né? Então essa é uma apresentação mais geral, né? Um pouco tentando também motivar o tema, né? E começando com essa figura, que quem tem as redes sociais, possivelmente já viu essa figura, né? Tentando já mostrar que a gente começa com um problema desde o início, né? Quer dizer, quantas mulheres que estão envolvidas com a área de computação, seja no nível do algoritmo, sim, né? Não, talvez a Ada, as pessoas ligam lá porque teve a linguagem Ada, né? Mas assim, não foi ela que criou a linguagem Ada. A Ada foi dada o nome dela para poder chamar a atenção dela, que atuou no nível dos primeiros algoritmos, né, que depois, obviamente, foram programados em alguma linguagem, né? A gente, recentemente, até por filme, viu essa história das mulheres computadoras, né, as matemáticas, as primeiras programadoras, digamos assim, na NASA, né, que foi um filme também muito interessante, mostrando uma história que a sociedade não conhece, né? Que os livros, às vezes, mostram aquela figura do computador. Tem uns homens na frente, tem umas mulheres atrás, elas eram secretárias, ou eram, né, assim. Não, elas eram as computadoras, eram elas que faziam aquele computador funcionar, né? E aí a gente tem que falar dessas coisas, mais recentemente está se falando também na questão do Bluetooth, do GPS, a própria, aqui está sendo cortada, mas é a Grace Hopper, né, que também foi a primeira a escrever, aí sim, um programa. E essas histórias a gente tem que contar, porque simplesmente elas, né, ficaram esquecidas, ou propositalmente ou não propositalmente, né? A gente prefere entender que possivelmente não propositalmente, mas assim, se a gente não repetir, não falar dessas histórias, ninguém vai saber, a sociedade não vai saber. E a gente principalmente começa a contar mais essas histórias quando a gente vê uma série de questionamentos que a gente tem feito, e a área tem se feito, né? No seguinte sentido, olha, em termos das matrículas no ensino superior, e esse dado falando de Brasil, né, mas ele se repete um pouco em vários outros países, ele é um dos maiores em termos do gênero feminino, né? E informação
também, né? Mais recentemente, a gente vai ver também o desempenho das meninas e meninos nessa área de STEM, né, que a gente chama, que é ligada à matemática, não sei o quê, não é pior. Possivelmente alguma coisa melhor, ou nem é pior, nem é melhor. Né? A gente aqui também faz uma discussão, não é inverter totalmente a situação, é simplesmente igualizar, né? Fazer a coisa se tornar do jeito que a gente acha que seria mais importante. Mas se elas são essa maioria, por que quando você entra no mercado de trabalho, as mulheres nessa área não são maioria? Né? Elas se formaram, muitas delas, às vezes, até na área, né, de STEM, de uma maneira geral, e, de repente, na workforce, lá no final da linha, elas desaparecem. O que é que está acontecendo? Será que isso sempre foi assim, falando em computação? Né? Será que essa coisa, computador é coisa de menino? Né? Existe, então, uma desigualdade salarial, aí falando no mercado de trabalho, entre mulheres e homens? A gente está o tempo inteiro agora recebendo também vários, né, vídeos, tem vários TED Talks, eu coloquei aqui vários links para eu preparar essa apresentação, obviamente, eu mesma fiquei assistindo, né, que eu indicaria fortemente para que vocês vejam, né, não só na computação, mas na engenharia, de uma maneira geral, que esse fenômeno também acontece lá. E aí eu me deparei nessas palestras e com essa participação nesses eventos, né, que eu não tinha até então participado de eventos especificamente voltados para isso, que existe sim uma influência grande da questão da mídia, da educação, da família. Né? Nesse evento das mulheres na ciência, que eu fui convidada, foi um convite, veio da Fluminense, da Federal Fluminense, que eles têm lá um site sobre a questão das mulheres na matemática, e aí um dia fizeram um convite para mim. Cláudia, você podia vir aqui fazer uma palestra? A gente queria uma engenheira, né? E aí, bom, não sou propriamente engenheiro, porque eu sou né, de ciência da computação, mas como é que elas chegaram a mim? Eu fiz essa pergunta, mas como é que vocês chegaram a mim? Primeiro eu achei que eu tinha ex-aluno na Fluminense, não sei o que. Ela falou, não, foi fácil. A gente queria uma engenheira, nós fomos na COP, olhamos no site da diretoria da COP e vimos você como mulher e queremos você aqui fazendo a apresentação, né? Aí depois eu expliquei tudo isso, tanto é que o tema ficou Engenharia da Computação, né? Que por acaso também é o nosso curso aqui, mas efetivamente eu não me considero uma engenheira, eu trabalho com engenheiros e trabalho numa instituição de engenharia, mas efetivamente a minha formação não é essa. E aí elas queriam saber a minha história. Como é que eu tinha chegado aqui? O que eu tinha sentido na minha trajetória? Então tem um slide, assim, muito rapidamente, mas tem um link para essa entrevista que eu fiz, que eles, inclusive, publicaram no site deles lá, como sendo uma história a ser contada. Né? Muito nessa linha. Né? Será que existem ausência de modelos femininos? A gente já viu lá no primeiro slide que não. Né? Mas, possivelmente, essas histórias não estão sendo contadas. E a gente precisa contar, né? Para poder incentivar, motivar outras meninas a sim permanecer nessa área de computação. Por que eu falo permanecer? Né? Eu me formei aqui na UFRJ mesmo, né? No curso, na época não tinha o de engenharia de computação, na época tinha o bacharelado de computação na matemática, né? Que se deu na década, né? Eu terminei o meu curso aqui em meados da década de 80. Nota que nesse período, né, o número de mulheres em computação estava subindo. Era exponencial. Eu sempre digo, a minha turma na UFRJ era de 50% de mulheres. Ok, algumas ficaram no meio do caminho, mas muitas se formaram. Naquela época a gente não discutia muito isso. Computação era uma área nova, era uma oportunidade de futuro, de profissional, né, inclusive. Né, e eu cheguei, entrei no curso, e realmente não me deparei muito com essa questão de que as mulheres foram sumindo ao longo da minha trajetória também. Né? Então, depois você vai fazer um mestrado, aí já tem um pouquinho menos mulheres. Depois você entra no doutorado, um pouquinho menos mulheres. Aí você começa a perceber, ué, cadê as mulheres? Né? E aí, quando as pessoas começam a falar, aqui você começa a se dar conta de, né, quantos alunos eu tenho, quantos são mulheres, quantos são homens. Aí você começa a fazer um questionamento do que está acontecendo. E nisso já se passaram 2 décadas. Né? E essa curva ali meio que, talvez porque a gente começou a falar muito do tema, ela parece que deu uma estacionada, mas ela não é
equivalente. Então, assim, não temos o mesmo número de mulheres como o mesmo número de homens em sala de aula. Né? Por isso eu comecei falando, que bom que tem tantas mulheres aqui, porque normalmente não é essa relação que a gente vê nos nossos cursos. Né? Então, de novo, o que está acontecendo? A SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, já está discutindo esse assunto há muito tempo. Né? Então, já temos, né, a 12ª, né, o evento aí de mulheres na tecnologia da informação, né, acabou de acontecer em Natal. Né? E acontece junto com o congresso da SBC, né? E junto com esse evento, que é um workshop, onde, né, é um evento técnico mesmo, que as mulheres apresentam coisas técnicas, mas voltado para mulheres. Né? E tem também um que está sendo bastante falado, que desde 2011, que são as meninas digitais, né? Que hoje em dia até tocam um certo barulho, porque vão com camisetas e brindes, e, né, durante o evento da Sociedade Brasileira de Computação se fazem ser visíveis. Né? Quer dizer, um termo que eu escutei muito nesses eventos, assim, como nós somos invisíveis, né? E a gente tem que se fazer visível para que as pessoas vejam, né? Há controvérsias, mas, enfim, depende do tipo de visibilidade que a gente está querendo falar aqui, né? Que é no sentido profissional, técnico da área de computação. Vários vídeos na internet, então eu vou deixar depois, eu não sei se vocês estão disponibilizando os slides, mas seria muito interessante colocar isso à disposição, porque assim, foi procura, é claro, nada que vocês procurando lá, mulheres na engenharia, mulheres na computação, não achem, mas esses especificamente eu achei muito interessante, né? Que eram coisas nos Estados Unidos, eram coisas aqui no Brasil, então esse movimento não é só aqui, né? Tem lá fora, na Europa, então eu tentei variar um pouco essa busca. E aí eu estava, por acaso, em julho, né? Minha filha teve um problema, ela mora na Espanha, teve um problema, eu tive que ir lá ajudar, e estava um debate enorme na Espanha, nas redes sociais também, porque era aniversário do Carrefour, e tinha acabado de aparecer, né, dentro do Carrefour, na área de brinquedos, essa diferença, C do Carrefour, né? C de campeão para os meninos e C de cozinheira para as meninas. E aí foi uma revolta das mulheres, assim, como assim? Né? Porque você já, na criança, você já pega o brinquedo, né? E aí, normalmente, o cientista é um homem, né? Então, aquelas coisas de ficar brincando de ser cientista é para o homem. A menina tem que brincar de Barbie, a menina tem que brincar de cozinheira, a menina tem que... E isso foi um auê, me chamou a atenção também, né? Obviamente, eu já estava preparando o que eu ia falar. Eu falei assim, legal, esse é um bom exemplo, né, dessa questão da mídia, né? Dessa questão cultural, que ela vem sendo trazida, às vezes, da nossa raiz. E a gente não percebe, né? Então, não é culpa especificamente de ninguém, mas, às vezes, a nossa própria família, os nossos próprios amigos, às vezes, nós mesmos. Eu li vários materiais, não tem aqui nessa apresentação, de que quando você faz determinadas experiências com crianças muito pequenininhas, né, e você diz assim, qual é a figura de uma pessoa genial que você tem, né, para você? Muitas das meninas apresentam uma figura feminina. E outros, os meninos, uma figura masculina. Ok, mas de igual para igual. Já aos 6, 7 anos de idade... As meninas, quando são perguntadas a mesma pergunta, já apresentam figuras masculinas. Como se elas já não se posicionassem mais como essa possibilidade de ser criativa ou ser recepcional. Então, o problema não é lá na frente, a gente não nota, o problema está lá atrás. Né? Que educação a gente teve, enquanto sociedade, eu não estou falando só as meninas ou os meninos, enquanto sociedade, para não perceber que essas coisas existem. Né? Então, relatos de mães dizendo, quando eu encontro com eu encontro de filhos, né? Que as mães estão ali dentro, sempre falam, o seu filho é muito esperto. Agora, a sua filha, ela é lindinha, né? Mas a filha nunca pode ser esperta, ou ela é linda ou ela não é, e o menino não, ele é o esperto. Então, são coisas pequenas que, né? Enfim, eu assisti palestras muito interessantes, assim, de uma física que está fazendo sucesso nas palestras dela, porque ela é do Rio Grande do Sul,
e ela é muito sarcástica na apresentação dela, e ela dizia assim, é como se fossem mordidinhas de mosquito. A cada dia você tem uma mordidinha de mosquito. E você não percebe que é uma mordidinha de mosquito. Mas ao longo da tua vida, você teve tantas mordidas de mosquito que você já não aguenta mais, né, nenhuma mordida de mosquito. Que é isso, assim, essa coisinha do dia a dia. Essa foto também, né, quer dizer, foi também circulada na internet e que mostra que existe um movimento, né, inclusive das Barbies, de ter a Barbie programadora. A Barbie que trabalha na robótica, engenheira de computação, né? E isso, assim, são 3, né, daquela gama de Barbies que se tem, para mostrar que, assim, é uma mulher, mas a mulher pode ser, né, cientista, a mulher pode ser programadora, enfim, né? E aqui foi uma das meninas, né? Ela acho que era das meninas digitais, acho que foi até como é que é aquela professora de banco de dados lá na Mirella, foi a Mirella que postou as Barbies dela. Eu já comprei as 3 Barbies, porque assim eu fico mostrando isso para as minhas alunas o tempo inteiro, né? Que é uma coisa de estereótipo. Bom, esse foi o resultado que recentemente foi o Silvio Meira até que colocou na SBCL 2 semanas atrás, se não foi na semana passada, né? Mostrando esses estudos, né? Acho que é uma comunicação da Nature, que fizeram com não sei quantos mil alunos, fora daqui, isso não foi no Brasil, né? Nessa área de STEM, e mostrava que, assim, essa coisa do desempenho diferente, porque lá para as tantas as próprias meninas começam a achar, pô, eu não sou boa em matemática, né? Eu não sou boa, né? Porque, assim, estão colocando na cabeça dela isso, né? Onde, de novo, se a gente pega histórias, as matemáticas famosas são, né, eram e são mulheres, né? E aqui mostra o contrário, que assim, a mulher às vezes é focada, né? E porque ela é focada, ela tem um bom desempenho. Mas a média, ok, se a gente quer trabalhar na média, não é muito diferente, né? Então tem alguns resultados aqui que eles vão trabalhando e vão explicando, obviamente, só essa figura, o Silvio Meira só botou essa figura, mas eu fui no artigo. A gente tem que ler o artigo para entender o que efetivamente foi feito, né? O pessoal de experimentação, ver se, né, se é válido ou não é válido, mas está bem detalhado, tá bem interessante, eu achei o artigo, e é um pouco para rebater isso, né? Não tem diferença. Então, a resposta para esse sumiço está muito mais em outras coisas do que efetivamente a não capacidade das mulheres na matemática. Isso tem que ser rebatido, por isso os grandes grupos de mulheres na matemática, independente da questão da computação, está tão forte. Isso é rapidamente um pouco a trajetória, já que na tal da entrevista estavam me questionando, e eu parei para pensar mesmo, quer dizer, minha infância, eu era uma menina, a caçula, de uma família eram 2 irmãos, né? Eram 2 homens e eu menina. Sempre fiz de tudo que os meninos faziam. E sempre fui tratada de igual para igual, né? Quer dizer, meus pais nunca me falaram, não, minha filha, você vai fazer comunicação e artes, e os seus irmãos vão fazer engenharia. Não, tudo que eu sempre, né, quis fazer, me foi dado força para fazer. Né? Quando eu falei na computação, não era, não, isso é coisa de menino. Não, vai lá, você tem capacidade, você... Né? E isso eu acho que, de novo, me deixou durante um certo tempo sem pensar nessa coisa de desigualdade. Né? Eu era tratada e jogava pipa, soltava pipa, jogava bola de gude, brincava com os brinquedos dos meninos. Não tinha essa... Eu sempre digo, fui ter minha primeira Barbie, sei lá, que eu queria, uma Barbie, sei lá, foi 12 anos de idade. Né? Eu até então não tinha, eu andava sempre com os joelhos arrebentados, né? Só no futebol que eles me botavam no gol, né? Assim, tipo, se arrebenta aí no gol, porque eu vou ficar chutando, eu vou ficar brincando, né? E eu era caçulinha, né? Bobinha lá, vamos lá, jogava no jogo. Mas, assim, uma coisa muito interessante que, assim, a infância e a influência dos pais, para mim, realmente passou desapercebida essa diferença, se é que tinha, né? Ao contrário, né? De repente eles estavam, mas não, hoje bota um vestidinho, porque eu queria ir igual o meu irmão, de short, de calça e não sei o quê. Agora, a opção de computação, eu sempre digo, foi uma oportunidade mesmo. Eu tinha primas que estavam fazendo esse curso e me falaram como uma oportunidade de futuro, faça, né, computação, e fui. Né? E, de novo, nunca senti nenhuma dificuldade, porque a turma tinha muitas mulheres. Né? Na graduação, então, foi isso. Depois a atuação na engenharia, na COP, obviamente que ia sentindo o sumiço das mulheres, mas ainda assim, nosso programa era um programa
que é considerado que tem muitas mulheres, né? Hoje em dia eu vejo que nem tanto, né? Que a gente é mais ou menos 1/3. A gente tem programas aqui como a metalurgia que tem muito mais mulheres, professoras e alunas, muitas alunas. Também isso tem na engenharia mudado ao longo dos anos, né? Hoje a gente vê tipicamente uma turma de engenheiras civis, né? De engenharia civil, tem muita mulher. Coisa que um pouquinho tempo atrás era mais a produção, né? Algumas áreas hoje, engenheira civil, vai lá para a obra sim. Você vai, mulher não vai para a obra, não sei o quê. Pode ser que elas vão para o projeto, não sei, aí depois a gente não sabe, mas elas estão lá, né? A atuação na pós-graduação foi mais depois que eu, né, me tornei professora e que a gente via que realmente um grupo, eu sempre gostei mais de mão na massa, de implementação, e a tendência era ter mais meninos mesmo, né? Mas quando eu comecei a dar conta disso, eu comecei a incentivar as meninas a vir. E elas eram muito boas programadoras também. Não era essa coisa de, né? Então, para o menino a gente dá programação e para a menina bota para ela pensar em processo, por exemplo, né? Não, elas metiam a mão na massa assim. Então, durante um período, depois eu vou botar uma foto aí, que eu pego meus ex-alunos, era pau a pau, era meninos e meninas, né? Hoje, de novo, as meninas desapareceram um pouquinho, então tem mais meninos na turma, né? Tive um período fora, né, no CERN, atuando com os físicos, que também é uma outra área que, né, que as mulheres meio que desaparecem, né? E percebia esse desaparecimento, mas, de novo, nunca foi, né, assim, eu acho que na entrevista elas queriam um pouco saber, assim, se eu tinha sentido algum entrave ao longo da minha trajetória. E, assim, talvez por problema meu, de não estar vendo em volta, eu nunca senti esse entrave, né? Mas quando você para pensar e olha em volta, de fato, você percebe, cadê as mulheres, né? E numa área onde, de novo, na computação, a gente acha que é tão importante, né? Aqui são as áreas que eu atuo hoje, que poderia falar, enfim, uma outra oportunidade da parte mais técnica, né? Assim, o tradicional da engenharia de software, sim, e recentemente estou me enfiando aqui numas coisas mais lúdicas, mais, né, realidade virtual aumentada, 3D, que vocês têm um curso que muitos de vocês procuram, já é mais no finalzinho, né, uma optativa, mas que é um curso que enche, porque é um curso de hands-on. Eu pensei até a Suzy também tem feito algumas palestras para o curso, se achar que numa próxima oportunidade vale a pena ela vir falar também, é uma coisa legal. E aí, só para falar na própria engenharia de software, há um tempo atrás, a gente esse ano fez 32 anos, né, de evento, mas quando a gente fez 25 anos, houve tipo quase uma trilha especial, né, para tratar desses 25 anos da engenharia de software, o que a gente tinha feito, o que não tinha feito, quais eram as principais universidades nessa área, a questão, né, quais eram as principais regiões do país que tocavam essa área. E dentro dos itens todos que foi elaborado, obviamente chegou a questão do gênero, né? E, obviamente, mesmo na engenharia de software, que há uma falácia dizendo, na engenharia de software tem muita mulher, né? Mesmo na engenharia de software, há falta de mulheres hoje, sim. E aí, essa coisa da ciência e da pesquisa, né? Quando a gente olha para as aptidões ditas como interessantes de um pesquisador ter, a gente vê que muitas delas as mulheres têm, né? Principalmente aqui no finalzinho, né? Comunicação, colaboração, né? Criatividade, né? Então, de novo, se a gente tem uma demanda enorme nessa área pelas meninas, por que elas não estão chegando aqui? E a gente pode dizer que no mestrado mesmo, a gente está falando para graduação, mas quando chega no mestrado, chegam menos mulheres, né? E por quê? Então, tem vários anúncios que estão sendo feitos, esse foi da USP, né, chamando as meninas do ensino médio já, né, para a questão de que você pode ser pesquisadora, você pode sim fazer um trabalho brilhante e ter um reconhecimento lá na frente. Mas puxando lá de baixo, porque, de novo, né, aos 6, aos 7 anos, elas já estão achando que não sou boa em matemática, não sou boa em álgebra, não sou boa em não sei o quê, né? Então, vamos chamar. Então, o pessoal da Fluminense tem feito esse trabalho. Aqui na UFRJ, se não me engano, a Claudinha também está fazendo algum movimento nesse sentido. O pessoal da Unirio, né? E eu peguei esse, que também foi uma coisa que, mais ou menos um mês agora, né? Que saiu e ainda era, né, algo para acontecer
ali por perto. E aí, desafios, né? Aí as meninas, tá bom, né? Agora a gente tem até, não pode estar gravando, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Da questão salarial, da questão da mulher que engravida e, portanto, né, não deve receber tanto quanto os homens. E essas são questões que as mulheres se fazem, de fato, né, em toda a sociedade. Mas nada disso, e aí a gente pega esses exemplos todos, né? Eu tive 2 filhos, né? Sou casada até hoje, né? E tô com essa vida, né? Louca que seja, mas as pessoas entendem. Então, de novo, a coisa da família, a coisa, né, da sociedade te apoiando. É claro que na hora que você precisa fazer alguma coisa, você vai precisar de alguém para estar com o teu filho em casa, sem dúvida nenhuma. Mas se você tem esse apoio, né, vários de nós somos normais. Você não precisa dizer que eu não vou casar, não vou ter filho, não sei o que, eu vou me dedicar à ciência para o resto da minha vida e pronto. Não, isso é possível. Né? É claro que existe essa coisa da academia e da indústria também, e aí existe essa questão de na academia você tem um pouquinho mais de flexibilidade do que a indústria, mas eu conheço vários exemplos de mulheres que estão na indústria, que tiveram filhos, estão casadas, têm uma vida normal e pronto. Né? É claro que eu falo da experiência da academia, que efetivamente a gente tem essa flexibilidade, mas ainda assim, trabalhando aqui na COP, a gente trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, essa flexibilidade ela é relativa. Às vezes você não está aqui fisicamente, mas você está trabalhando em casa, à noite, né? Final de semana, né? Às vezes é brincadeira, né? Sempre, né? E aí o convívio desse meio ambiente, entre as piadinhas, né, e eu dizia isso na minha entrevista, eu também não senti tanto aqui, porque assim, a gente está num ambiente que as pessoas têm um nível, né, cultural e de sociedade razoável, né, como foi no CERN, etc. e tal. Então, muitas dessas piadinhas que as mulheres falam, talvez, no mercado de trabalho, aqui a gente sente menos. Mas ainda assim, a gente tem muito relato, principalmente na graduação, né, do tratamento de professores com as meninas, que ainda tem um quê de picadinha de mosquito, né? Então, é um assunto que a gente tem que falar, é um assunto que a gente tem que expor. Hoje em dia a gente está com questões de assédio moral, assédio, né, sexual, a gente tem que escutar, né, e tem que ajudar a minimizar esses problemas quando eles existem. Né? E uma coisa é certa, a gente que tem tanta discussão de inovação aqui na COP, né, inovar é preciso ter diversidade. Você não vai fazer um produto inovador que sirva para a grande maioria se for feito só por homens ou só por mulheres. Né? A gente não está querendo nenhuma coisa nem outra. O que a gente quer é juntar, é ter as opiniões diferentes, as ideias diferentes, as criatividades diferentes para poder, sim, inovar. Então, são desafios e, ao mesmo tempo, demandam pelas mulheres aqui com a gente. Né? Eu fiz também uma série de buscas procurando, né, sobre oportunidades, seja a nível de academia, seja a nível de indústria, de incentivos que estão sendo feitos à participação das mulheres. Então, obviamente, lá fora tem muita coisa, né? O laboratório é brasileiro, né? Mas esse Anita B e o National Center for Women são coisas lá fora, mas que estão irradiando para cá. Então, tem algumas iniciativas no mercado de trabalho voltadas para as mulheres, fora os eventos, né, que eu já citei umas, que tem outros a nível até global. Né? Eu, depois dessa experiência toda, eu acho que um dia eu ainda vou participar desse mais global para ver, que dizem que é. Eu acho que na matemática, recentemente, vocês tiveram essa oportunidade, veio gente de fora, né? E muitas mulheres da Índia, do Paquistão, né, relatando a vida delas. Então, assim, isso é importante também para a gente escutar e ver, né, histórias de garra mesmo das pessoas que chegaram onde chegaram. Né? Então, um pouco tentando finalizar, né, essa questão dos nossos questionamentos, eu acho que a gente responde em parte essa questão de, né, por que as mulheres, né, embora a maioria acabam desaparecendo, né, mas eu acho que a gente tem que procurar outras respostas também, mas algumas são muito simples. Né? Isso foi sempre assim? Mostrei que não. Né? Computador é coisa de menino? Não. A diferença de desempenho dos dois? Não. Né? Existe desigualdade? Infelizmente, sim. Ainda existe e a gente vê esses relatos em todo canto. Né? A questão, isso foi a novidade, digamos, para mim, mas não é a novidade de quem está, né, militando, digamos, nessa área, é que é muito grande essa influência, sim, da educação, da cultura,
né, desses estereótipos que são criados. E é isso que eu acho que a maioria desses movimentos estão tentando quebrar. Eu achava que era exagero. Mas depois, olhando, assim, faz sentido, né? E a questão da ausência dos modelos, não existe ausência. Existe, possivelmente, a falta de divulgação desses modelos. E é isso que esses movimentos têm tentado fazer, né? E aí a figurinha final, né, como eu disse, já depositei 2 filhotes, né, um é menina, né, que se formou recentemente em engenharia nuclear, né? Então eu acho que a influência, né, da família também está, né, e está fazendo, né, mestrado lá fora, etc. e tal. E aqui, né, tem uns intrusos ali na foto, né, o Guilherme está ali no cantinho e tudo mais, mas são os ex-alunos, onde a gente vê quase pau a pau, tirando o Guilherme, que atrapalhou ali a estatística, né? É meio a meio, mulheres e homens. Não, porque você não é ex-aluno, né? Você estava lá porque você estava no evento, e aí... Mas para mostrar que eu também, né, não só cumpri a minha, pelo menos a igualdade, né, cumpri a minha função enquanto mãe física real, e a mãe acadêmica também ali do outro lado. Bom, é isso, mais referências aqui para deixar para vocês. E, enfim, agradeço às meninas e aos meninos que estão aqui na plateia por terem, né, vindo e escutado até agora. Obrigada.